Bem, pessoal, após o período de enchente, alagamento, a gente sabe que é muito comum o aumento das viroses. Eu vou explicar para vocês o que é que acontece, né? Na grande maioria das vezes, a gente tem experiência no mundo inteiro sobre esse fenômeno, não é uma coisa específica aqui do Brasil, mas no mundo inteiro a gente sabe que esse fenômeno de alagamento e enchente acabam tendo uma migração muito grande da população. As pessoas estão na sua casa e de repente elas são desalojadas porque a água invadiu, né? A grande maioria das pessoas, elas não vão ter estrutura, nem conhecido, nem local para poder ir morar em outro local. E na maioria das vezes eles vão para o local onde o governo ou a iniciativa privada ou a própria comunidade coloca essas pessoas. Só que de um modo geral são galpões, são locais que não têm uma estrutura adequada para uma família viver, condições sanitárias, condições de privacidade, uma série de coisas. Então, normalmente, aquela imagem que a gente tem na mente quando fala de enchente, alagamento, aqueles galpões grandes com um monte de gente com colchonetes dormindo ali naquela região. Então, nesse cenário, aumenta muito as viroses. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Normalmente, é um cenário de chuva, de períodos um pouco mais frios, de condições sanitárias precárias, de pessoas aglomeradas em ambientes fechados. Esse é o cenário perfeito para as viroses se espalharem. Não é à toa que a gente sabe, quem tem filho pequeno sabe, né, que as creches, as escolas é um celeiro de viroses, né? E a mesma coisa acontece nesse período de enchente, que está ali uma quantidade de pessoas acumuladas, juntas, passando o vírus de um para o outro. Então você tem que ter muito cuidado com as viroses, em especial virose respiratória. Então, se você está tossindo, se você começa a ter sintoma, é muito importante você procurar ajuda logo, ainda mais se você está no cenário de estar desalojado naquele ambiente, né? Se for possível, utilizar também máscara para evitar passar essa virose para as outras pessoas. E lembrando, a gente vive um cenário do Brasil de altíssima incidência de vírus social respiratório, vírus da gripe, né? A Covid melhorou bastante, mas ela ainda está presente, né? Imagine, num ambiente, né, tão insalubre que a gente sabe, onde as pessoas ficam nesse pós-enchente, ainda passar por um surto de infecções de virais respiratórias pode ser o caso. As infecções virais respiratórias, junto com as gastroenterite virais, são as que a gente mais fala, porque é pelo contato direto. Então, lave bem as mãos, lave bem os ambientes, está com sintoma respiratório, utilize sua máscara para não passar para as outras pessoas, né? E tente ao máximo evitar passar para as outras pessoas e pegar também, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que é um tema polêmico, sei que é difícil a gente viver nesse cenário de caos que a gente está vivendo e ainda pensar nisso, mas é necessário. Espero que tenha ajudado. Abraço.